Prontinho, né? Vamos começar. Então, bom dia, turma. Então, vamos a começar hoje nossa videoaula falando sobre substituição trigonométrica e hiperbólica. Essas substituições, tanto trigonométricas e hiperbólicas, ela, como falei na aula passada, né? Elas seriam para simplificar as integrais que não conseguimos resolver, né? Algumas vezes funciona, né? Outras vezes a gente tem que pensar em outras substituições. Então, na medida do possível, vamos a analisar ou considerar integrais onde essas substituições facilitam o cálculo, né? Veja que, então, que tipo de integrais nós vamos a estudar agora. Nós vamos estudar integrais que dependem, aqui tem esse f aqui, é uma função que depende de seno de x, cosseno de x. O que significa essa notação aqui, né? Um minutinho, alguém está entrando na videoaula. Então, essa notação que está aqui significa que a função subintegral, f1 aqui, ela depende de seno de x, cosseno de x. Significa que a função subintegral vai ser uma função que depende de seno de x ou cosseno de x, ou de uma ou das duas, tá certo? Depende daqui, né? Essa segunda integral já é de forma explícita. Ele fala que a integral é da função produto, né? Daqui, seno n de x vezes cosseno de m de x. A terceira é a mesma coisa, produto de senos. A quarta é produto do cosseno, né? E aqui a quinta, por fim, é uma função que depende das funções hiperbólicas, tanto cosseno hiperbólico como seno hiperbólico. Tá. Nós também vamos a dividir um pouco mais para frente, aqui se chama cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Tudo bem? Então, vamos a dedicar nossa atenção, então, agora à primeira integral. Ou seja, a funções subintegrais que dependem de seno e ou cosseno de x. Certo? Pode ser que dependa ou só de seno, ou só do cosseno, ou uma combinação das duas. Certo? Essa integral que está aqui. Veja aqui, qual vai ser a substituição trigonométrica que vamos a fazer? Essa substituição, obviamente, foi pensada por alguém que não é fácil de imaginar, né? Qual que é a mudança de variáveis que vai facilitar? Veja aqui, é tangente do ângulo metade. Tangente de x meios vai ser igual a uma nova variável. Vamos chamar essa nova variável de t. Certo? Então, o que significa isso? Introduzindo essa nova variável, ou mudança de variáveis, né? Significa que nós vamos escrever o quê? Lembre-se que nós estamos no primeiro caso, né? Significa que seno de x, cosseno de x e diferencial de x, nós temos que escrever agora tudo em função de t, a partir dessa mudança de variáveis. Certo? E para facilitar isso, nós vamos usar os conhecimentos do ensino médio, né? Certo? Vamos lá, então. Primeira coisa, vamos expressar seno de x em função de t. Veja que a mudança de variáveis é tangente de x sobre 2 igual a t. Certo? Vamos lá, então. Seno de x. Aqui, a primeira coisa, vamos a considerar o x como sendo ângulo duplo. Certo? Então, o ângulo metade vai ser x sobre 2. Certo? Então, o seno do ângulo duplo é igual a quê? 2 vezes seno do ângulo metade vezes cosseno do ângulo metade. Essa fórmula aqui também é fácil perceber. Tá certo? Veja aqui, então, toda a expressão que não tem denominador, vamos expressar, ou toda função que não tem denominador, nesse caso aqui é uma parte do produto seno e cosseno, nós podemos dividir por 1, tá certo? Não altera nada, uma expressão dividir por 1. Então, vamos a dividir por 1, só que lembramos da identidade trigonométrica fundamental, né? O seno ao quadrado de qualquer ângulo mais o cosseno ao quadrado de qualquer ângulo é igual a 1, certo? Sempre, independentemente de qualquer ângulo. Então, por isso que nós dividimos tudo por 1 e depois trocamos 1 por essa identidade trigonométrica aqui. Tá certo? Uma vez feito isso aqui, qual é o próximo passo? Vamos a dividir tudo por cosseno quadrado do ângulo metade, x sobre 2. Certo? Vejamos. Quando dividimos no numerador, o cosseno quadrado de x meio vai cancelar com esse cosseno de x. Então, vai ficar no numerador, vai ficar seno de x meio sobre cosseno de x meio, que está aqui. No denominador, seno ao quadrado de x meios divide cosseno quadrado de x meio. Também está aqui. E mais, cosseno quadrado de x meios divide cosseno quadrado de x meios. Dá 1. Certo? Tá aqui. E aqui, já lembramos,
o quê? Seno de x meios sobre cosseno de x meios é o quê? Aqui tem o 2, tá vendo aqui? É 2 vezes tangente de x meios. E aqui, o primeiro termo do denominador é tangente ao quadrado de x meios mais 1. E aqui lembramos qual a mudança de variável. Vou voltar ao slide anterior. Qual a mudança de variável que estamos usando? Tangente de x meios igual a t. Então, substituindo tangente de x meios, vai ser 2t. Tangente ao quadrado de x meios seria t ao quadrado mais 1. Então, vejam aqui nós expressamos, então, o seno de x em função de t. Seria aqui 2t, t ao quadrado mais 1. Obviamente, assim de cara, vai ser difícil lembrar, mas o importante em matemática é saber fazer. Vai demorar um pouquinho de tempo, né? Fazer as operações para chegar a isso aqui. Obviamente, com a prática, nós vamos a ter essa facilidade. Tudo certo? Então, vamos lá. Agora, vamos a expressar agora o cosseno de x em função de t. Aqui é a mesma coisa, né? O cosseno de x, tomando x como ângulo duplo. Então, um minutinho, alguém acho que está entrando. Vamos lá. Tomando x como ângulo duplo, né? Nós sabemos que o cosseno do ângulo duplo é igual ao quê? É o cosseno ao quadrado do ângulo metade menos o seno ao quadrado do ângulo metade. Certo? Que está aqui. E aqui, de novo, tal como foi feito no exemplo anterior, dividimos tudo por 1. Não altera, né? E o 1 trocamos por seno ao quadrado de x meios mais cosseno ao quadrado de x meios. Certo? E também, como o caso anterior, vamos a dividir tudo por cosseno ao quadrado de x meios. Quando divide tudo, primeiro divido o numerador. Cosseno ao quadrado de x meios sobre cosseno de x quadrado meios vai dar 1. Menos seno ao quadrado de x meios sobre cosseno ao quadrado de x meios. Está aqui. E aqui, por fim, no denominador. Vai ser... aqui já escrevi direto já. Mas aqui seria seno ao quadrado de x meios sobre cosseno ao quadrado de x meios. E aqui cancela cosseno, dá 1. Certo? E agora substituímos. Aqui já substituímos. Aqui também substitui. Fica essa expressão que está aqui, né? E aqui lembrando que a mudança de variável que estamos fazendo é tangente de x meios igual a t. Estamos substituindo. Nós temos aqui a expressão para cosseno de x em função de t. Tudo certo? Agora está faltando só fazer a relação entre a diferencial de x e a diferencial de t. Então, vamos lá. Nós temos essa mudança de variáveis, né? O que vamos fazer aqui? Vamos tomar diferencial aos dois lados. Diferencial aqui do lado esquerdo e diferencial do lado direito. Certo? Aqui. Lembremos que a diferencial de uma função, por definição, é o quê? É a derivada da função vezes o diferencial da variável independente. Vamos pegar a diferencial aqui, do lado esquerdo. Diferencial do lado esquerdo. A derivada de tangente de x meios é 1 sobre cosseno... Acho que alguém está entrando um minutinho. A derivada da tangente de x meios é o quê? É 1 sobre cosseno ao quadrado de x meios. Tá certo? Está aqui. Vezes a derivada de x meios, que daria 1 meio. Tá aqui. E vezes a diferencial da variável independente de x. E aqui do lado direito não tem nada a fazer, dt simplesmente. Tá certo? E aqui vamos a escrever aqui 1 sobre cosseno ao quadrado de x meios. Aqui também temos uma identidade trigonométrica, né? 1 sobre cosseno ao quadrado de x meios é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x meios. Essa identidade aqui, ela vem facilmente da identidade trigonométrica fundamental, não é? A identidade trigonométrica fundamental, que seria seno ao quadrado de x meios mais cosseno ao quadrado de x meios igual a 1. Aí divide tudo por cosseno ao quadrado de x meios. Aí você vai obter isso aqui. Certo? Então, o próximo passo agora é explicitar diferencial de x em função de dt. Vamos lá. Diferencial de x que está aqui. Esse 2 aqui vai multiplicar lá em cima. E esse aqui vai dividir. Certo? E aqui substituir. Tangente de x meio foi igual a t. Por isso fica um t ao quadrado. Então, assim temos diferencial de x igual a 2 vezes diferencial de t sobre 1 mais t ao quadrado. E aqui, finalmente, a gente vai substituir, onde tem seno de x,
cosseno de x e diferencial de x, aquelas três expressões que nós acabamos de mostrar. Portanto, nós vamos ter um integral agora com relação a t, e o resultado vai ser uma função racional. Certo? Ou seja, nós vamos a recair a integrais de funções racionais que nós acabamos de aprender na aula passada. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida com relação a... Professor, fala, Lívia, fala. Professor, eu não entendi por quê. Porque no final se transformou em uma fração. Sim, tá. Vamos voltar aqui. Vamos mostrar. Sim, aqui, porque essa é uma fração, né? Veja aqui, porque o dx, diferencial de x, está aqui, né? Veja que essa aqui é uma função racional, tá vendo? É 2 sobre 1 mais t ao quadrado, tudo certo? Tá, essa você vai colocar aqui. Vai colocar aqui. E aqui o seno de x e cosseno de x. Vamos a voltar. O seno de x está um pouquinho mais para trás. Primeiro o cosseno. Tá vendo aqui? É de novo uma função racional aqui. E aqui e o seno de x. Também aqui uma função racional. Quando você vai substituir, vamos obter uma combinação de funções racionais. Portanto, por isso que a gente tem uma função racional aqui. Não dá para saber com antecipação o grau, porque aí vai depender de que forma o seno de x ou o cosseno de x entra na função. Possa ser que o seno de x entre na função como elevado ao quadrado, por exemplo. Ou simplesmente a suma, ou uma combinação linear de seno e cosseno. Mas com certeza vai ser uma função racional. Certo, obrigada. Uhum. Sim, tinha mais alguém, parece, perguntando, né? Era só para saber, professor, se como o senhor escreve essa notação, f seno de x, cosseno de x. É só para demonstrar que a gente vai poder usar um ou outro, ou em algum momento vai aparecer as duas coisas e vai precisar de derivada parcial. Derivada parcial? Não tem derivada parcial. Deixa eu ver. Aqui, você fala nesse integral que está aqui? Sim, isso. Essa notação eu não conheço. Essa notação que está aqui, o que está significando? Né? Que a função é f, ele depende depende de seno de x e cosseno de x. Ou seja, por exemplo, qual seria uma função dessa forma? Por exemplo, seria seno de x sobre seno de x mais cosseno de x, por exemplo. Tá vendo? É uma função que depende de seno de x e cosseno de x. Ou pode ser simplesmente f de x seja igual a 1 sobre seno de x. Tá vendo? Aí depende de seno de x ou cosseno de x. Essa é a notação que significa. Pronto, entendi. Obrigada. Então, com essas mudanças, porque essa aqui explicitamente a gente não conhece. Então, se uma função depende de seno e ou cosseno de x, ou uma combinação das duas, né? Então, significa que o recomendável é essa mudança de variáveis, mas não significa que essa a varinha mágica, né? Que vai resolver todos dessa forma aqui. Em alguns casos serve, em outros tem que pensar outra mudança. Tudo bem? Nós vamos mais ficar esclarecido com alguns exemplos que vamos a considerar. Bom? Aqui é importante aquelas identidades trigonométricas, né? Que é fácil. A primeira todo mundo já sabe. Certo? A segunda, terceira, quarta e quinta na escola provavelmente vocês já viram, né? Seria o seno da suma de dois ângulos. Quais são esses ângulos? NX e MX. Então, estamos calculando o seno da suma do NX mais MX. O desenvolvimento todo mundo já sabe. Também sabemos o desenvolvimento da diferença de dois ângulos, certo? O cosseno da diferença de dois ângulos. O cosseno da suma de dois ângulos. Aqui, né? A partir dessas da segunda, terceira, quarta e quinta igualdades, nós podemos deduzir a sétima, a oitava e a nona que está aqui. Que pode ser... Mas aqui na sexta igualdade que temos aqui, nós temos duas, na verdade, né? Nós sabemos que o cosseno do ângulo duplo foi escrito nas páginas anteriores, né? O cosseno do ângulo duplo é igual a quê? É o cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Usando a identidade trigonométrica fundamental, então nós podemos expressar
o cosseno de ângulo duplo, ou em função do seno, ou em função de cosseno de ângulo simples, tal como está aqui. Certo? Mas aqui eu escrevi o seno quadrado de x e o cosseno quadrado de x em função do ângulo duplo. Essa mudança de variáveis aqui é muito útil quando vamos integrar. Muito, muito útil. Então, vamos aguardar então as identidades. E a 7, 8 e 9, né, eles podem ser demonstrados usando as identidades 2, 3, 4, 5. Eu vou mostrar no próximo slide. Por exemplo, né? Para provar a fórmula 7. Aqui diz a fórmula 7. A fórmula 7 é esse aqui. Certo? Para provar a fórmula 7, por exemplo, o que eu faço? Vou somar a igualdade de 2 mais 3. Tá vendo? Quando eu sumo a igualdade de 2 mais 3, o que acontece? Vou apagar aqui. Esse termo que está aqui, com esse termo aqui, vão cancelar. Eu vou somar as duas, né? Então, aqui vai ficar 2 vezes seno de x vezes cosseno de m de x, porque vai ficar, esse com esse são iguais, 2 vezes. E do lado esquerdo vai ficar a soma dos dois. Aí depois divido por 2 e obtenho. Certo? Aqui. Então, doravante, quando a gente vai ter integrais dessa forma que está aqui, por exemplo, né? Vai facilmente ser escrito como a integral dessa combinação daqui, que essas aqui são muito fáceis de resolver. De forma similar, demonstra as outras duas identidades que estão aqui, né? Tanto a oitava como a nona. Bom, então vamos agora, essa tabelinha está com vocês, né? E vocês sempre vão fazer uso dela, a menos para essa parte técnica de integração, né? Tudo bem? Aqui também são parecidas. E uma vez quando está assim, por exemplo, aqui, né? Você está trocando seno de n de x vezes cosseno de m de x, você trocou por 1/2, que aí você integra, e aqui usa a propriedade linear, né? A interação do primeiro desse camarada aqui, e depois esse camarada que está aqui. E aqui a integral de seno da suma de nx mais mx, é igual a que é menos, né? Menos cosseno dos mesmos ângulos sobre n mais n. Mesma coisa com aqui. Então, encontrar as primitivas aqui é muito fácil. Certo? Então, vamos agora fazer alguns exemplos. Veja que temos aqui a integral. Qual função? Assim, cosseno de x sobre seno quadrado de x menos 6 seno de x mais 12. Isso aqui ele pode ser enquadrado naquele caso de que uma função que depende de seno e cosseno de x ou uma combinação delas. Certo? Mas pode ser assim, só que se a gente apela para essa substituição, vai dar um trabalho danado, vai ser bem complicadão. Por causa de que aqui tem ao quadrado o seno, né? Vai complicar um pouco mais. Funciona, mas dá mais trabalho. Só que agora, vejam aqui, mas a gente pode fazer outra coisa. Se a gente observa o numerador, cosseno de x, e no de meio só tem expressões que dependem de x, de seno de x, aqui tanto o primeiro termo como o segundo termo, né? Então, se você observa, cosseno de x, a gente pode escrever como diferencial de seno de x. Isso é fácil ver, né? Diferencial de seno de x é o quê? É a derivada de seno, que seria cosseno de x, vezes dx, ou seja, essa expressão que está aqui. Uma vez aqui, veja que agora só temos expressões que dependem de seno. Mas antes disso aqui, observem o denominador aqui. Eu posso escrever o denominador da seguinte forma, né? Seno de x menos 3 ao quadrado. Uma vez quando eu desenvolvo isso aqui, vamos ter o quê? Seno ao quadrado de x menos 6 vezes seno de x mais 9, né? Como aqui eu tenho 12, então vou somar mais 3. Veja que a igualdade tem que permanecer, não pode ser alterada. E aqui, para simplificar, vamos fazer uma pequena mudança de variáveis. Qual vai ser a mudança de variáveis, né? Seno de x menos 3 igual a t. Tá certo? Com essa mudança de variáveis, observa aqui que aqui vai ficar diferencial de t. Alguém pergunta, e esse menos 3 aqui, por que lá em cima não tem? Porque vejam que eu falei que a diferencial de uma constante é 0, né? E o operador diferencial é linear. Ou seja, diferencial de seno de x é a mesma coisa que dizer diferencial de seno de x menos uma constante, que nesse caso vou escrever 3. Certo? Então, diferencial de seno de x vai ser igual a quê?
diferencial de seno de x e menos 3. Uma vez, aqui não escrevi, mas estou falando aqui, né? E aqui faço a mudança de variáveis. Por isso que vai ficar aqui no número de t, aqui fica t elevado ao quadrado mais 3. Isso aqui já tem cara de arco tangente, né? Só que para facilitar, esse 3 que está aqui, vamos a transformar em 1. Como que transforma em 1? Coloca em evidência o 3. E aqui vai ficar o quê? 3 vezes t ao quadrado sobre 3 mais 1. Só que t ao quadrado sobre 3, eu vou escrever como sendo o quê? T sobre raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Certo? Como está aqui. Uma vez assim, mudança de variáveis, né? Qual a mudança? T raiz quadrada de 3 igual a tal. Aqui eu tenho dt, diferencial dt. Então, diferencial dt vai ser igual a quê? Raiz quadrada de 3 de tal. Certo? Aqui está. Raiz quadrada de 3, que eu coloquei fora integral, vezes de tal. E aqui tem 1 sobre 3, colocou também fora, aqui. E aqui vai ficar, então, tal ao quadrado mais 1. Certo? Permanece aqui. E aqui vai ficar, então, facilmente já a primitiva de 1 sobre tal ao quadrado mais 1. Vai ser arco tangente de tal. Certo? Aí, lembrando que foi o tal, aqui, é t sobre raiz quadrada de 3. E lembrando que foi o t, é seno de x menos 3. Substituindo, tem esse aqui. Então, aqui não precisou fazer aquelas mudanças variáveis, porque foi fácil, né? Então, tem que ficar também bem atentos, né? Que não sempre podem aplicar diretamente isso aqui. Em alguns casos, dá para aplicar, simplifica, né? Aqui, por que não aplicamos? Porque aqui, por causa do ao quadrado. Aqui complicou um pouquinho. Complicaria mais, certo? Mas dá para fazer tranquilamente. Tudo bem com esse exemplo? Tranquilo? Vamos aqui ao chat se tem alguma dúvida. Tudo certo? Então, sinal de silêncio significa que está tudo certo, né? Então, vamos lá. Então. Vamos para o próximo integral, né? A integral que, a simple vista, parece simples, né? Seria a integral de qual função? 1 sobre seno de x mais cosseno de x. Tá certo? 1 sobre seno de x mais cosseno de x. Aqui se vamos a usar a mudança de variáveis, que seria a tangente de x meios igual a t. Com aquela mudança de variáveis, nós já calculamos a expressão para seno de x, cosseno de x e diferencial de x em função de t, né? Agora, o que vamos fazer, vamos a substituir. Vejamos. Isso aqui é mudança de variável, vamos a substituir, né? Diferencial de x, como já vimos, é igual a quê? 2 vezes diferencial de t sobre 1 mais t ao quadrado. Seno de x, como já foi visto acima, é o quê? 2 vezes t, 1 mais t ao quadrado. Cosseno de x, 1 menos t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado. Certo? Tá. Veja que vamos fazer aqui, o que nós fizemos aqui. Vamos a olhar para o denominador. No denominador, nós temos a soma de duas frações com o mesmo denominador, certo? 1 mais t ao quadrado. Nesse caso, vamos escrever o mesmo denominador, que vai ser 1 mais t ao quadrado, e vamos a somar as expressões que estão no numerador. Então, vai ficar aqui 2t mais 1 e menos t ao quadrado, certo? Que está aqui. 2t mais 1 mais 1. E o que aconteceu com esse 1 mais t ao quadrado? Veja que esse 2 aqui coloquei aqui, fora da integral. Então, ficou aqui 1 sobre t ao quadrado. Tudo isso sobre 2t mais 1 menos t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado. Aí, quando tem divisão de duas frações, é o quê? Extremos com extremos, meios com meios, né? Por isso cancelou. Tá vendo? Ficou dessa forma que está aqui. E aqui, o que estamos fazendo? Aqui, só para facilitar, aliás, falando por mim, né? Eu vou transformar esse menos que está aqui em positivo. O que eu vou fazer? Então, eu vou colocar um menos aqui e vou mudar de sinal, os sinais de todos os termos que estão no denominador. Então, fica assim. Mais fácil, né? E aqui é uma integral que nós já vimos na aula passada, que já sabemos fazer. Certo? O que fazemos aqui? Olhamos para os dois primeiros termos do denominador e pensamos num binômio quadrático de tal forma que o desenvolvimento contenha esses dois termos. E é fácil ver que essa expressão que está aqui satisfaz, né? Porque vai ser t ao quadrado, está aqui,
menos o dobro 2t também está aqui. E o que vai aparecer? Vai aparecer 1, porque menos 1 ao quadrado dá 1, né? Vai aparecer 1. Só que no final nós temos que ter, veja que tem que ter aqui menos 1. Então, para não alterar, como já tenho menos 1, então vou adicionar, aliás, aparece 1, né? 1 positivo. Como quero menos 1, então vou subtrair menos 2. Tá certo? Então, aqui, uma vez que está aqui, a gente faz mudança de variáveis. T menos 1, tal. Portanto, diferencial de t, diferencial de tal. Aqui, e aqui fica tal ao quadrado menos 2, multiplicado tudo por menos 2, que está fora do integral. Aqui, aqui, como vemos aqui, vai ser cara do logaritmo neperiano, né? Esse aqui. Por quê? Porque esse aqui é 1 sobre uma diferença de quadrados. Certo? Mas antes desse aqui, vamos a transformar ela menos 1. Aqui já podemos fazer, mas vamos a facilitar. O que vamos fazer? Vamos transformar esse 2 em 1. Usando aquela expressão que nós usamos anteriormente, né? Vamos a colocar 2 como fator comum, em evidência, certo? 2 em evidência, que vai ficar aqui 2 vezes tal ao quadrado sobre 2 menos 1. Só que esse 2 aqui está aqui vai casar com esse 2 que está aqui, por isso que eu não tenho aqui, só tem 1, certo? E tal ao quadrado sobre 2, nós podemos escrever como sendo tal sobre raiz quadrada de 2, todo elevado ao quadrado. E aqui a gente faz uma mudança de variáveis. Tal raiz quadrada de 2 igual a tal, a lambda, aliás, né? Portanto, de tal igual a raiz quadrada de 2 de lambda. Aqui. Já escrevi aqui, né? E aqui fica lambda ao quadrado menos 1. Uma vez que está aqui vamos escrever 1 sobre lambda ao quadrado menos 1 como suma de duas frações irredutíveis. Lembra que a gente fez na primeira aula isso aí, né? Vai ser igual a isso que está aqui. Que aqui, na verdade, era o A e o B, né? E aqui achamos o A e o B. Uma vez posto aqui, já é fácil. E aqui seria a diferencial de lambda, que faltou. Diferencial de lambda. Tá certo? Então, vamos a integrar. A primitiva da primeira aqui vai ser o quê? Vai ser logaritmo neperiano do módulo de lambda menos 1. E menos o logaritmo neperiano do módulo lambda mais 1. Tá? Como indicam essas duas linhas que tem. Certo? E aqui nós vamos a lembrar o que foi o lambda. Vamos a voltar aqui no slide anterior. O lambda é o que? Tau sobre raiz quadrada de 2. Substituímos. E estamos trocando lambda por isso. Professor? Sim? Pode voltar uma página, por favor? Aí? Essa função que você achou lá no final, d lambda sobre lambda ao quadrado menos 1. Isso. Ela não tem como primitiva alguma função trigonométrica, não? Ou eu estou confundindo? Não, é tabela. Não, trigonométrica não. Essa aqui é logaritmo, né? Como vimos. Sim, é porque tem tantas que a se confunde na hora. Mas nossa, considera. As técnicas de integração, ele precisa mais de um semestre, porque tem muitas funções. De fato, eu confundo, entendo, né? Porque aqui o 1 sobre lambda ao quadrado menos 1, né? Nós escrevemos como a soma de duas frações irredutíveis. Qual seria? Seria A sobre lambda menos 1 mais B sobre lambda mais 1. Lembra daqueles coeficientes indeterminados? A gente estudou. Aí calculou o B. Frações parciais. Isso, frações parciais, isso mesmo. Que se chama aqui, né? Frações parciais. Na verdade, seria frações irredutíveis, né? Seria a palavra. Irredutível vem para o mesmo termo já é sugestivo. Irreducível, já não pode reduzir mais. Tá? Mas é conhecido como parciais, tá? Certo? Tudo bem. E aqui é por isso que já não falei aqui, porque já encontrei diretamente aqui, né? Como já foi estudado. Agora vamos a proceder só a calculamos aqui e vamos a subtrair. Lambda foi igual a tau sobre raiz quadrada de 2, né? E também aqui, antes de ver, vamos lembrar o que foi o tau. O tau foi t menos 1, tá vendo aqui? T menos 1. Já estou trocando no lugar de tau, t menos 1 aqui. E aqui vou fazer o seguinte, né? Vejam aqui. Aqui que seria t menos 1 sobre raiz quadrada menos 1. Aqui vou reduzindo isso aqui vai ser igual a quê? T menos 1
menos raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2, certo? E aqui vai ser t menos 1 mais raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. E aqui usamos a propriedade, que é a propriedade da divisão, né? A diferença de dois logaritmos é igual ao logaritmo da ração deles, né? Certo? Está aqui. Veja que a raiz quadrada de 2 cancelou. Por que cancelou? Porque ele está dividindo os dois. Vai estar dividindo aqui raiz quadrada de 2 e aqui também tem raiz quadrada de 2, por isso cancelou. Tá certo? E aqui lembramos, por último, por fim, o que foi o t? T é tangente de x meios, da ângulo metade, né? Substitui. E fica desse jeitinho aqui. E aqui para o negativo, o que faz o negativo aqui? Esse negativo aqui vai subir aqui como expoente de toda essa expressão que está aqui. Se subir como expoente, aqui vai ficar então menos 1, aí por isso o inverso. Por isso que ficou assim. Certo? E aqui ficou já com positivo. Tudo bem? Ficou claro esse exemplo? Ou precisa de alguma explicação? Tem aqui no chat, tem alguma coisa aqui? Não, tudo ok. Mas isso foi um pouco atrás, né? 22, agora estamos 9h30. Tudo bem por enquanto. Tá, vamos agora considerar o próximo exemplo. Se você me avisa mais ou menos quando é às 10 horas, né? Vamos a parar a gravação às 10 horas. Vamos fazer o sorteio e tira a dúvida da lista, que alguém me perguntou no WhatsApp. Tá bom? Vamos agora considerar o próximo exemplo, né? Pode deixar. Oi? Sim? Não, estava dizendo ao senhor que quando desse 10 horas a gente avisava o senhor. Ah, sim. Veja aqui, a ideia seria terminar esse aqui. Eu vou então correr um pouquinho mais rápido, né? Para terminar essas aulas de hoje, técnica de integração, né? Para segunda-feira começar a integrar impróprias. Mas vamos lá, então. Nem tão rápido, nem tão devagar. Vamos lá. Veja aqui, esse exemplo aqui é o que? É a integral do produto do seno e do cosseno, né? Veja que são diferentes ângulos. Se os ângulos fossem iguais, não seria uma integral muito fácil, né? Por exemplo, se aqui teríamos seno de 3x vezes cosseno de 3x, seria muito fácil. Porque basta multiplicar por 2 e dividir por 2, teríamos o ângulo, essa expressão aqui, repito, né? Se no lugar de seno de x, aliás, de 5x, aqui estaria 3x, a integral seria muito fácil. Por quê? Porque multiplico por 2, divido por 2, e a expressão seria igual a seno de 6x sobre 2. E a primitiva de seno de 6x é muito fácil de encontrar. Como os ângulos são diferentes, então, nós já vimos as fórmulas que expressam o produto de duas, do seno e o cosseno, né? Pode ser escrito como sendo o quê? A metade, 1/2, do seno da soma dos dois ângulos e mais o seno da diferença dos dois ângulos. Como podemos levar aqui, certo? Substituindo aqui e aqui. Aqui, veja que aqui, por que ficou menos aqui? Porque lembramos que a função seno é uma função ímpar. Tá certo? E a função seno é ímpar. O que significa função ímpar? Significa que quando você troca o sinal da variável independente, você vai trocar o sinal do valor da função. Ou seja, o que significa? F de menos x, veja aqui, f, que depende de menos x, vai ser igual a menos f de x, né? A definição da função ímpar, né? Esses são conceitos que vocês já viram no cálculo 1, né? Bom, aqui as primitivas, como podem observar, a primitiva de seno é igual a menos cosseno de 8x dividido por 8. É fácil verificar, basta tomar a derivada aqui, que vai dar seno de 8x. A mesma coisa com essa aqui. Como aqui tem menos, então vai ficar mais aqui, né? Assim, cosseno de x sobre 2. Certo? E aqui, esse 1/2 multiplica os dois, né? Então vai ficar aqui cosseno de 2x sobre 4, e aqui vai ficar menos cosseno de 8x sobre 16. E mais a constante. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Aqui, de novo, né? Nós temos aqui um exemplo de uma função que depende só do cosseno. Oi? Vou voltar bem rapidinho, só para ver mais uma coisa. Sim. Aqui? Sim, obrigado. Eu consegui ver. Tudo bem? Era só para ver? Isso, era só para ver um detalhe que eu tinha esquecido. Tá. Podemos continuar? Sim, obrigado. Tá bom. Vamos lá, então.
Agora, veja aqui, temos a integral que depende só do cosseno de x. Tá certo? Ainda não estamos no primeiro caso, que a função f depende de seno e o cosseno de x. Nesse caso aqui, só depende do cosseno de x. Então, uma forma de resolver é fazendo aquela mudança de variáveis, né? Tangente de x meios igual a t. Com essa mudança de variáveis, veja, o cosseno de x, nós encontramos a expressão que foi feita, né? Esse aqui, 1 menos t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado. Diferencial de x era o quê? 2 vezes dt sobre 1 mais t ao quadrado. E nós temos aqui 1 mais cosseno de x. Certo? 1 mais cosseno de x. 1 está aqui, o cosseno de x de novo é igual a 1 menos t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado. Certo? Vamos fazer o que aqui? Aqui, veja que aqui tem um produto aqui, né? No numerador. Então, esse 2 que está aqui, vamos escrever fora da integral. Então, o que vai ficar aqui? 1 menos t ao quadrado de t sobre 1 mais t ao quadrado, 1 mais t ao quadrado. Na verdade, seria 1 mais t ao quadrado elevado ao quadrado, mas estou escrevendo assim. E tudo isso sobre, vejam que essa fração aqui é a que está dividindo, né? A maior aqui, essa que está aqui. Tá? Então, vai ficar 1 sobre aqui. Aqui no denominador, vamos a fazer a seguinte operação. Qual vai ser? 1 mais 1 menos t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado. Então, aqui vai ficar aqui, então, 1 mais t ao quadrado, mais 1 menos t ao quadrado, tudo sobre 1t ao quadrado. Veja que aqui vai facilitar. Aqui no denominador, o t ao quadrado que está aqui, cancela com esse menos t ao quadrado que está aqui. Então, vai ficar 1 mais 1, aqui 2, né? E esse 1 mais t ao quadrado que está aqui, ele vai cancelar com um deles, que está aqui, com um desses. Tá certo? Então, e esse 2 que apareceu aqui, ele vai cancelar com esse 2 aqui. Tá certo? Por isso que aqui ficou. Ficou 1 menos t ao quadrado, aqui, e só ficou 1 mais t ao quadrado embaixo. Tá certo? Agora, essa integral aqui já é fácil. Integral, né? Aqui só temos que prestar atenção um pouquinho aqui. Veja, o que vamos fazer aqui, né? Vamos escrever da seguinte forma, né? Eu vou escrever assim, vou reescrever essa igualdade aqui, de forma para simplificar ainda mais, né? Veja, eu vou escrever assim, 1 menos t ao quadrado, vou escrever como sendo 2 menos, parênteses, o colchete que escrever aqui, t ao quadrado mais 1. Se a gente desenvolve essa operação que está aqui, vai dar o mesmo, 1 menos t ao quadrado. Por que estou fazendo isso, né? Porque eu quero simplificar mais a integral, certo? Uma vez feito isso, o que faz aqui agora? Vamos a dividir a integral em duas, né? Vai ser o quê? A integral de 2 sobre 1 mais t ao quadrado, está aqui, menos a integral de t ao quadrado mais 1 sobre 1 mais t ao quadrado, também está aqui. E por sorte, você observa aqui, t ao quadrado mais 1 cancela com 1 mais t ao quadrado que são. Então, aqui vai ficar 1. Tá certo? Esse vai ficar 1. Antes de ficar 1, aqui fica 1. Já vamos guardar aqui. Aqui esse 2 que está aqui, vamos escrever fora. E vai ficar, então, a integral de 1 sobre 1 mais t ao quadrado. Que seria arco tangente. Então, vai ficar 2 vezes arco tangente de t. Menos, aqui veja que tinha 1. A primitiva de 1 é t. Né? Tá aqui, menos t mais c. E aqui, por fim, você vai substituir o t por qual? O t seria a tangente de x meios. Então, vai ficar aqui 2 vezes arco tangente de x meios. Mas aqui veja que arco tangente, aqui tangente aqui tem aqui uma composta de funções inversas, né? Aqui tem tangente de x meios e aqui tem arco tangente. Que, na verdade, por propriedade, vai ser x meios. Por isso que fica 2 vezes x meios menos tangente de x meios mais c. Aqui cancela o 2, por isso que fica x menos tangente de x meios mais c. Tá certo? Agora, de novo, para vocês terem certeza do que vocês fizeram tá correto, o que é recomendável, por exemplo, no trabalho que vão fazer, né? Sobre esse assunto, ou talvez outro, você tem que verificar, aí deriva, uma vez que você deriva, tem que observar que esse resultado da derivação aqui tem que ser igual a essa expressão aqui. Tudo bem? Dormir tudo certo. Beleza, então. Como você é a representante do grupo, então tá certo para todo mundo. Vamos lá. Por quê?
Sei que você está com o microfone, né? Então, você e aí tem mais algum. Então, vamos lá, para o próximo exemplo. Próximo exemplo, agora vamos a introduzir as funções hiperbólicas, certo? As funções hiperbólicas elas também servem para facilitar algumas integrais, né? Certo? Então, vamos a definir o cosseno hiperbólico, veja aqui. O cosseno hiperbólico de x, por definição, é o quê? Exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2. O seno hiperbólico se define de forma análoga ao cosseno, só que a diferença aqui que está no sinal, que é menos. E a tangente hiperbólica é a razão do seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico. Então, passa aqui a divisão dos dois primeiros aqui, eu tenho aqui. E a cotangente hiperbólica é a razão do cosseno sobre o seno hiperbólico. Está aqui, certo? Aqui também podemos definir a secante hiperbólica e a cossecante hiperbólica, né? Tal como foi feito se faz nas funções trigonométricas. Tudo certo? Então, a função exponencial, veja que é uma função que é muito importante, né? Ele permite definir muitas funções em cálculo avançado. Tá certo? E aqui, dessas definições, você que pode observar, né? O cosseno hiperbólico de x é uma função que nunca se anula. Nunca. Independentemente seja de qual valor de x, ela nunca se vai anular. Por que nunca se anula, né? Porque a função exponencial, ela nunca é igual a zero. E aqui você está somando duas expressões que são positivas, então ela nunca vai ser zero. Certo? O menor valor que ela vai tomar vai ser 1. Quando que você obtém 1? Quando o x é igual a zero. Aqui x igual a zero. Aqui vai dar 1. X igual a zero aqui também dá 1. 1 mais 1, 2. Dividido com 2 dá 1. Certo? Então, o menor valor... Outra coisa que se observa pela definição, o cosseno hiperbólico de x também é uma função par. O que significa? Se você trocar o sinal de x por menos x, ou seja, cosseno hiperbólico de menos x, vai ser a mesma coisa que cosseno hiperbólico de x. Porque aqui trocaria de sinal e aqui também trocaria de sinal. Como são sumandos, troca a ordem, dá o mesmo. Tudo certo? Então, é uma função positiva, onde o menor valor vai ser atingido em zero, que vai ser igual a 1. Aí depois a função cresce. Então, o gráfico vai estar... O gráfico dela se chama catenária. Vocês provavelmente já viram ela em muitos lugares. O mais prático é quando vocês observaram que quando colocam a fiação entre dois postes, por exemplo, de luz, né? Primeiro, quando colocam o eletricista, os cabos de fiação eles permanecem estendidos, né? E com o decorrer do tempo, o que acontece pela gravidade, os cabos eles vão fazer mais ou menos uma barriguinha, não é certo? Assim? Vão atender para baixo. Então, esse gráfico é a catenária, que se chama mais ou menos. Outra coisa também onde podem ver as correntes que colocam para quando vão às filas, quando vão ao teatro, ou talvez ao cinema, não colocam algumas correntes entre dois suportes. Ali também, aquela barriguinha que fazem as correntes também seria a catenária, certo? O seno hiperbólico de x, ele assim vai ser igual a zero. Por quê, veja? Quando x é igual a zero, aqui dá 1, e quando x é igual também dá 1. 1 menos 1, 0. E outra coisa aqui, o seno hiperbólico de x é uma função ímpar. Então, se você troca x por menos x, vai trocar o sinal dessa expressão que está aqui. Então, o seno hiperbólico de x, ele pode ser positivo ou negativo e pode ser zero, né? E a mesma análise pode ser... E aqui eu fiz os gráficos dela, só para ajudar um pouquinho, né? Esse é o gráfico do cosseno hiperbólico. Ele parece um pouco a parábola, né? Mas não é parábola, né? E aqui de vermelho é o seno hiperbólico de x. Tá vendo? O seno hiperbólico de x é uma função ímpar, é que ela é 0 em 0, né? Aqui temos a tangente hiperbólica de x. Em azul temos a secante hiperbólica de x, que a secante seria 1 sobre cosseno hiperbólico de x, né? Então, são os gráficos, não permitem ajudar, né? Mas aqui nós estamos interessados em as mudanças de variáveis. E, obviamente, quando a gente estudou funções trigonométricas, existiam identidades trigonométricas, certo? Entre elas. Agora vamos ver quais são as identidades entre as funções hiperbólicas. Na trigonometria, nós temos que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Será que vale isso aqui para as funções hiperbólicas? Vejamos aqui, né? Algumas propriedades. Nas funções hiperbólicas, veja qual a identidade aqui. É cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado igual a 1.
A diferença da trigonométrica aqui era mais, aqui é menos. Também temos a mesma aqui, né? 1 menos tangente ao quadrado de x igual a secante. Esse aqui é muito parecido com a trigonométrica também, só que aqui no lugar de menos, na trigonométrica era mais. Certo? Tanto também para com a tangente, é a mesma coisa, né? E aqui temos o cosseno hiperbólico de ângulo duplo, também é muito parecido com a identidade da trigonométrica. 2 vezes cosseno hiperbólico de x, né? E aqui também temos o seno hiperbólico de ângulo duplo, é muito parecido, ou aliás, é a mesma coisa que o seno trigonométrico, ângulo trigonométrico duplo do seno, tá certo? Vou trocar aqui. E essas identidades, obviamente, todas elas se vão aprovar usando a definição. Por exemplo, né? Vamos a... Professor? Oi. É uma dúvida meio besta, mas por que a gente chama essas funções de hiperbólicas? Sim, porque você pode deduzir no plano cartesiano através de uma hipérbola. De uma hipérbola, por exemplo, hiperbólicas. Assim como, por exemplo, as funções trigonométricas, você pode deduzir tudo usando o círculo trigonométrico. Tá certo? Você tem o círculo trigonométrico, que é um círculo centrado na origem e raio 1, né? E aí você escolhe um ponto no círculo, né? Traça o raio vetor, e aí você começa a rodar o círculo no sentido horário. E aí tem as projeções, que seriam as funções trigonométricas. Nas hiperbólicas, você, em lugar de um círculo, você vai pegar uma hipérbola. Aí você passa as relações na hipérbola. Por isso é uma hiperbólica. Certo. Bom, obviamente é interessante, daria para fazer um pouco mais tudo, né? Como aqui nós estamos usando só aquelas ferramentas, né? Eu posso postar depois no SIGA um PDF sobre isso, sobre as funções hiperbólicas. Também é muito interessante. Deixa eu ver, antes quando eu tenho aqui tudo certo, aqui tá. Posta sim. Lucas Gorcher falou que vamos postar, com certeza. Vamos a voltar então a. Então, por exemplo, essa identidade hiperbólica aqui é muito fácil deduzir. O que você faz aqui? Vamos a colocar a definição do cosseno hiperbólico, que está aqui, esse aqui, eleva ao quadrado, menos a definição do seno hiperbólico, que está aqui, e eleva ao quadrado, certo? E faz por separado, aqui em parênteses, aqui, elevando ao quadrado, aqui, exponencial de 2x, mais 2 vezes o primeiro com o segundo, que está aqui, né? 2 vezes o primeiro com o segundo. Eu já fiz tudo certo, tudo, na verdade seria, veja porque tem 4 no denominador, então eu já fiz tudo certinho aqui. Só que aqui, quando fica 2 vezes o primeiro com o segundo, veja, exponencial de x e exponencial de menos x, ele vai cancelar, né? Vai ficar 1, por isso fica 2 aqui. E aqui tem um menos. E aqui vai ficar exponencial de x mais exponencial de menos 2x e menos o dobro. Vai ficar menos 2. E aqui, o que vamos fazer aqui? Esse exponencial de 2x aqui cancela com esse exponencial de 2x, porque aqui tem menos, né? Esse exponencial de menos 2x cancela com esse exponencial de menos 2x, porque tem menos aqui. E aqui fica menos com menos dá mais. 2. 2 mais 2, 4. 4 sobre 4, 1, né? Então, é fácil verificar essa identidade hiperbólica. Tudo bem? Vamos para o próximo aqui. Essa identidade também aqui é igual a 1, né? A segunda, né? Com relação a... O que fazemos aqui? Vai dividir tudo... essa identidade já foi provada no passo anterior. O que vamos fazer? Divide tudo por cosseno hiperbólico ao quadrado aqui. Tanto lado esquerdo como lado direito. Está vendo aqui? E aqui usamos a definição aqui. O cosseno hiperbólico ao quadrado de x vai dividir cosseno hiperbólico ao quadrado de x, que dá 1, menos seno hiperbólico ao quadrado de x sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de x vai ser tangente hiperbólico ao quadrado de x. E aqui 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de x vai ser secante hiperbólico ao quadrado de x. Certo? Com isso provamos a segunda identidade. E assim a gente pode provar a terceira e a quarta. Então vamos a pular essas aqui, porque é fácil de ver, né? E aqui também tem o seno hiperbólico do ângulo duplo, né? Como que vamos a chegar aqui? Veja aqui eu multiplico o seno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de x, usando as definições que está aqui. Certo? Usando as definições vai ser a diferença de quadrados, tá vendo aqui? Vai ser exponencial de x vezes exponencial de x, exponencial de 2x, menos exponencial de menos x vezes exponencial de menos x, 2x.
E aqui é o 4, vou escrever como sendo 1 quarto, como 1 meio, vezes 1 meio. E aí, reconhecendo essa expressão que está aqui, é o quê? É o seno hiperbólico de 2x. Porque o seno hiperbólico de x é quando o expoente é x. Agora, se fosse 2 aqui, então seno hiperbólico. Então, de tal forma que o seno hiperbólico de 2x é igual a 2 vezes seno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de x. Tudo certo? Aqui também temos a propriedade de derivação, né? É muito parecida com as trigonométricas. Só que aqui a diferença está no sinal. Veja que quando vamos a derivar ao cosseno hiperbólico de x, a derivada é o seno hiperbólico de x. A diferença do trigonométrico, né? Que a derivada do cosseno trigonométrico de x é igual a menos seno trigonométrico. Aqui não, aqui é positivo, né? A derivada do seno hiperbólico de x igual ao cosseno hiperbólico de x. E a mesma coisa, tangente hiperbólico. Aqui coloquei AX. Veja que aqui tem A, né? Não é só, o argumento não é só X. Por isso que aparece aqui A. Secante hiperbólico, e aqui a cotangente é menos a cossecante hiperbólico. Aliás, cossecante hiperbólico de X. Tudo certo? Aqui. Essas derivadas você pode verificar a partir da definição. Você, por exemplo, cosseno hiperbólico de x, você escreve como sendo o quê? Exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2, aí deriva. Aí obtém essa forma. Bom, então vamos aguardar os resultados. Tudo bem, então vamos aplicar essas fórmulas para resolver algumas integrais hiperbólicas. Certo? Vamos calcular a seguinte integral hiperbólica. Aqui veja que tem seno hiperbólico ao quadrado de x. Queremos calcular a integral dessa função. Mas nós sabemos já uma relação de seno hiperbólico ao quadrado de x com relação ao cosseno hiperbólico do ângulo duplo, certo? A fórmula que relaciona seria essa aqui, tal como foi feito um pouquinho lá em cima, certo? Então vamos a trocar o seno hiperbólico ao quadrado de x por essa expressão que está aqui. A facilidade qual o ganho com essas mudanças de variáveis, ou com essa substituição, na verdade, né? É que você eliminou esse quadrado que estava atrapalhando. Então, aqui fica linear, é mais fácil. Certo? Trocando aqui. E aqui, então, vai ficar o que assim? Vai ficar a integral de cosseno de 2x sobre 2. Cosseno hiperbólico de 2x sobre 2. Isso aí é fácil observar que seria 1 quarto seno hiperbólico de 2x e menos a integral de 1 meio. A integral de 1 meio é o quê? X meios. É x multiplicado por menos 1 meio. Então, de novo, para você ter certeza de que está aqui, você deriva essa expressão que está aqui e verifica que a derivada vai ser igual a seno hiperbólico ao quadrado de x. Como de fato é, né? Tudo certo? Então vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, veja aqui, nós temos aqui a integral do produto do seno hiperbólico de x e cosseno hiperbólico de x. Certo? E ali, vamos a lembrar do seno hiperbólico do ângulo duplo. O seno hiperbólico do ângulo duplo, como foi provado nos slides acima, né? É igual a 2 vezes o seno hiperbólico do ângulo simples, que é x, vezes cosseno hiperbólico do ângulo simples, o que nós tínhamos aqui. Substitui, então, né? Seno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de x por 1 meio seno hiperbólico de x. Escrevemos 1 meio fora da integral, e aqui temos a primitiva de seno hiperbólico de 2x. A primitiva de seno hiperbólico é cosseno hiperbólico, mas como tem 2x, então se divide por 2, né? E aqui tem mais a constante. Portanto, a primitiva desse produto de seno hiperbólico e seno hiperbólico de x é o quê? Cosseno hiperbólico de 2x sobre 4. De novo, verifica para ver se está certo o que você calculou, que de fato corresponde. Tudo bem? Então, vou dizer que está tudo bem, mas aí o resto do pessoal não está e não diz, aí cai para mim, né? A responsabilidade. Mas eles concordam com você. Tudo certo, né? Então vamos ver esse exemplo. Tá certo sim, tá vendo? O Nilton concorda com você. Você vai ser, então, a líder das perguntas, ou das observações. Tudo certo, então vamos ver o último exemplo. Veja que vamos calcular a integral
dado um exemplo da aula anterior. Veja que, se vocês lembram, esse integral que está aqui foi calculado na primeira aula. A integral que está aqui, de raiz quadrada de a quadrado mais x ao quadrado. Se vocês lembram, nós calculamos essa integral. Por qual método? Alguém me pode dizer? Qual a técnica que usamos para, na primeira aula, para calcular essa integral? Foi integração por partes, não foi? E aqui, inclusive, vou voltar aqui a página, veja aqui, acho que é a página 18. Aqui. Página 18. Na página 18, está vendo aqui? É a mesma integral que está aqui. Aqui usamos interação por partes, certo? Foi um pouquinho trabalhoso, mas deu para fazer, né? E o resultado dela, a integral foi essa aqui. X raiz quadrada de a quadrado mais x quadrado sobre 2, né? Mais a quadrado sobre 2, logaritmo neperiano de x, mais, certo? Vamos aguardar esse resultado, então. Agora eu vou voltar para a nossa página atual. Acho que é 100. Certo? Só que agora nós vamos fazer esse integral mais fácil. Vamos usar mudança de variáveis, usando funções hiperbólicas. A mudança de variáveis recomendada aqui, já sabendo as identidades hiperbólicas, é fazer x igual a seno hiperbólico de t. Por que fazer x a seno hiperbólico de t? Porque nós sabemos o quê? Cosseno hiperbólico ao quadrado de t menos seno hiperbólico ao quadrado de t é igual a 1. De onde sigue o quê? Que cosseno hiperbólico ao quadrado de t é igual a 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de t. Certo? É o que vamos ter aqui. Então, usando essa mudança de variáveis aqui, né? O que temos aqui? Lembra que nós também temos que saber aqui é igual a diferencial de x. Vamos a expressar em função de t, né? Tá, vamos lá, então. Com essa mudança de variáveis aqui, o que vai ficar aqui? Aqui dentro da raiz vai ficar aqui a quadrado. X ao quadrado vai ser igual a quê? A seno hiperbólico de t elevado ao quadrado, tá aqui. E aqui tem o diferencial de x, ou seja, o diferencial de a seno hiperbólico de t. Certo? Aqui não saiu, mas eu vou falar que tá aqui. Então, aqui dentro da raiz, vamos colocar em evidência a quadrado. Vendo aqui? A quadrado. Coloquei em evidência, aí vai ficar o quê? A quadrado vezes 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de t, que não apareceu aqui, mas está aqui. E aqui fica a diferencial desse aqui, vai ser igual a A vezes a derivada de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico de t. Então, vai ficar aqui faltou A vezes cosseno hiperbólico de t, certo? E aqui eu tenho um A, e aqui é raiz quadrada de A quadrado, né? Vai colocar A, pode ficar A quadrado aqui. Porque multiplicou o A da raiz que sai fora da raiz, e mais o A que veio da diferencial, A quadrado. Então, aqui, colocando fora A quadrado da raiz, então, ficou aqui 1 mais seno ao quadrado hiperbólico de t, que seria cosseno hiperbólico ao quadrado de t, né? Certo? E aqui tem a derivada do diferencial. E aqui, extraindo raiz quadrada, vai ficar cosseno ao quadrado de t, certo? E aqui o cosseno hiperbólico ao quadrado de t, vamos a escrever em função do ângulo duplo, do cosseno do ângulo duplo, que é essa razão que está aqui. Facilita, né? Uma vez feito isso aqui, dividimos a integral em duas, né? Mas antes de colocar em duas, veja que esse 1/2 que está multiplicando, vou escrever fora. Então vai ficar a quadrado sobre 2, que multiplica a integral do cosseno de 2t mais a integral de t, de 1. A primitiva de cosseno hiperbólico de 2t é o quê? É seno hiperbólico de 2t sobre 2. Por isso que ficou aqui sobre 4. Tá vendo? E mais a quadrado sobre 2, a primitiva de 1, que é t. Tudo certo? Esse seria aqui... vamos voltar aqui. Nós obtemos, então, esse com relação a t, né? Mas veja que nossa variável original não era t, era o x. Tá certo? Então, veja, essa aqui nós obtemos de um lado, mas da integral... Aqui, mais aqui para frente. Mas, como falei, né? Nós calculamos usando interação por partes, que a fórmula era essa aqui, não foi? Não era essa aqui a resposta, em função de x. Então, temos que mostrar que essa expressão que está aqui, do lado esquerdo, é igual ao que está do lado direito. Tudo certo? Então, vamos a mostrar, então. Veja que nós usamos a seguinte mudança de variáveis, né? A mudança de variáveis que nós usamos era x igual a seno hiperbólico de t.
ou seja, x sobre a igual a seno hiperbólico de t. Pela definição de seno hiperbólico de t, esse aqui é igual a exponencial de t menos exponencial de menos t sobre 2, né? A definição aqui está aqui. Certo? E aqui a gente vai proceder a resolver x sobre a igual exponencial de t menos exponencial de menos 2t. Veja que aqui tem expoente negativo. Então, exponencial de menos t é a mesma coisa que dizer 1 sobre exponencial de t. Aí, escrevendo essa expressão como uma equação quadrática com relação à exponencial de t. Vendo aqui? Aqui tem exponencial de 2t e aqui tem exponencial de t. Então, nossa variável aqui vai ser exponencial de t. Certo? Porque aqui é exponencial de t e aqui seria exponencial de t ao quadrado. E aqui, usando a fórmula que vocês chamam aqui no Brasil de Bhaskara, né? O que vamos fazer? Aqui encontramos as raízes de exponencial de t. Quais são as raízes? Exponencial de t vai ser igual a quê? É igual a menos b, que nesse caso seria menos 2x, né? Depois fica mais 2x, né? E aqui fica mais e menos, porque raiz quadrada de b ao quadrado seria 4x ao quadrado sobre a quadrado, e menos o produto do primeiro pelo terceiro, né? Aqui seria 1 menos 4, depois fica mais 4. Tá certo? Aqui 4x ao quadrado mais 2, aqui daria 4a quadrado, né? Certo? Aqui coloca em evidência 4, quando o zero da raiz vai ficar 2, tá certo? 2. E aqui tem 2, cancela com esse 2, por isso ficou a. Certo? Aqui, isso, 4a quadrado ao quadrado. Ficou assim. Tá vendo aqui? Então, a exponencial de t vai ser igual a x. Mas a exponencial de t, decíamos que é uma função que depende, aliás, que ela nunca se anula, ela é sempre positiva, né? Então, para ser coerente, então, essa expressão que está aqui tem que ser positiva. Portanto, tomamos como sinal mais. Vejamos aqui. Então, a exponencial de t vai ser essa expressão que está aqui. E aqui, o que vamos fazer aqui? Aqui a gente vai tomar logaritmo. Toma logaritmo do lado esquerdo e logaritmo do lado direito. Aqui vai ficar logaritmo de t, tá certo? Porque cancela aqui o logaritmo. E aqui vai ficar o logaritmo dessa razão aqui, que seria aqui, o logaritmo do numerador, aqui, menos o logaritmo do denominador. Tá certo? Então, já veja que encontramos uma expressão explícita de t em função de x. Tá certo? Assim, para terminar, nós temos essa expressão que nós acabamos de encontrar, tá certo? Então, vamos a substituir, então. Tem a quadrado 2. O seno de 2t, vamos escrever como sendo aqui, o seno do hiperbólico ângulo duplo. Seria 2 vezes seno hiperbólico de t, vezes cosseno hiperbólico de t. Tá certo? Ali. Mais a quadrado 2 mesmo. Mais o t, que o t já foi encontrado no passo anterior. Veja aqui, vou voltar aqui rapidinho só para mostrar, né? O t, esse aqui está aqui. Estou substituindo aqui. Tá certo? Tá. Substituindo aí. Então, o que ficou? Veja, aqui tem uma constante que não escrevi, mas essa constante não vai fazer nenhuma diferença. Porque aqui vai ficar, veja, aqui tinha menos logaritmo neperiano de A, né? Então, aqui faltou menos logaritmo neperiano de A. Mas aqui, como é constante, vocês podem desconsiderar. Tá? Então, vamos lá, então. Aqui tem A quadrado, 2 vezes. O seno hiperbólico de t, veja, aqui tem 2, aqui. O seno hiperbólico de t é x sobre A. Certo? Porque a mudança de variável era o quê? É x igual a seno hiperbólico de t. Portanto, x sobre a igual a seno hiperbólico de t. E aqui temos o cosseno hiperbólico de t. Mas o cosseno hiperbólico de t é igual a quê? Raiz quadrada de 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de t. Ou seja, essa raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado sobre a quadrado, né? Simplificando, vai ficar essa expressão que está aqui. E mais, aqui repito a última expressão que está aqui. Por fim, aqui, veja aqui tem a e a quadrado, cancela com esse a quadrado que está aqui. Esse 2 com esse 4 cancela, fica 1 meio. E como podem observar, nós provamos que, de fato, que o resultado obtido com a substituição hiperbólica é a mesma que nós aprendemos lá no começo, usando a interação por partes. Tudo certo, né? Com isso aí, então, a gente vai terminar a nossa videoaula, né? Aqui tem mais um pequeno slide, para vocês verem também que algumas, né? A integral seno hiperbólico. E aqui tem a forma como por exemplo, a integral 13 é mostrada. Tudo certo? Aqui tem a cosseno hiperbólico, né? Funcionar trigonométrico. Então, assim, com essas fórmulas adicionais, nós vamos terminar a videoaula de hoje.
Certo? Vou parar a gravação, então.